Depois, CAD apresenta Combate a Cartéis em Pauta. olá, está começando mais uma edição da série de entrevistas Combate a Cartéis em Pauta. Eu me chamo Robert Pinheiro e conversarei com os conselheiros do CAD sobre temas que serão tratados durante a Semana Nacional de Combate a Cartéis. Este ano, as discussões do evento, que acontece de 4 a 8 de outubro, estarão voltadas para o combate a cartéis em licitações. O objetivo da iniciativa é fortalecer ações contra a prática anticompetitiva e expandir a rede de colaboração dos órgãos parceiros na área. Bom, hoje nós conversaremos com a conselheira Lenisa Prado, que é pós-graduada em Direito Público e mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público e doutoranda em Direito Tributário pela UFMG. Professora do IDP, Lenisa foi conselheira do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CAF, e é conselheira do CAD para o mandato de 2019 a 2023. Conselheira, é um grande prazer recebê-la na nossa série de entrevistas. Boa tarde, o prazer é meu em poder participar desse evento. É grandioso o tema, nunca vai acabar assunto, mas eu sei que o nosso tempo disponível é curto, então vou tentar ser mais objetivo possível. Obrigado. Bom, Lenisa, nós temos conversado com os conselheiros do CAD sobre combate a cartéis em licitação. Dentro desse contexto, o que seria supressão e retirada de proposta? E o que seria proposta de cobertura? Tá. Os cartéis, eles têm várias formas em que eles são executados, né? Então, eles podem ter características diferentes e podem combinar diversas estratégias para concretizar a cartelização. Então, dentre esses métodos, existem dois que são muito relevantes para a compreensão desse fenômeno ilícito. O primeiro seria a supressão e retirada de proposta. Nesse cenário, os concorrentes firmam acordos para que uma ou mais empresas abstenham-se de concorrer ou retirem uma proposta previamente apresentada, para que a proposta da empresa escolhida pelo cartel como vencedora do certame seja aceita pela administração pública. Assim sendo, a empresa pode abster-se desde o início de participar do certame, que aí configura a supressão de proposta, ou decidir retirar a sua proposta quando está concorrendo. Aí a gente está diante da retirada de proposta, a fim de que o concorrente participante do cartel obtenha êxito em seu lugar. Então, como exemplo, eu cito um caso que foi julgado pelo CAD em 2015, em um processo administrativo que apurava irregularidades praticadas em licitação da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. Após se consagrar vencedora da primeira rodada, uma determinada empresa deixou de apresentar os documentos solicitados pela Sabesp dentro do prazo solicitado. Com a desclassificação dessa empresa, uma outra empresa teve a sua proposta declarada vencedora. Contudo, após a conclusão da licitação, a Sabesp tomou conhecimento da existência de um contrato entre essas duas empresas, que era relativo às obras licitadas, que foi firmado antes do fim do processo licitatório. Então, o Conselho decidiu pela condenação de todos os envolvidos, com exceção de uma pessoa natural. E aí, quando a gente retorna aos métodos utilizados nos cartéis e licitações, o segundo que eu gostaria de destacar seria a proposta fictícia ou de cobertura. E esse é o esquema de conluio bastante frequente, que busca dar um verniz de concorrência e ilicitude aos processos de licitação. Para sua caracterização, pelo menos um dos seguintes comportamentos deve estar presente para o funcionamento do cartel. Na primeira hipótese, um dos concorrentes aceita apresentar uma proposta mais elevada do que a proposta do candidato escolhido para vencer o certame. Já na segunda hipótese, um concorrente apresenta uma proposta que já sabe de antemão que abarca os custos muito elevados para ser aceita. E ainda numa terceira hipótese, um concorrente apresenta uma proposta contendo condições específicas que, de acordo com o edital, sabe que serão inaceitáveis para o comprador. Em algumas situações, o cálculo da proposta de cobertura é bastante complexo na medida em que existe uma estimativa dos custos realizados pelo licitante e ele tende a excluir propostas muito altas ou propostas muito baixas, que seriam inexequíveis.
Nesse caso, as empresas do conluio têm que estabelecer preços dentro de uma certa margem, a fim de garantir a aparência de concorrência entre essas empresas e evitar questionamentos pelo órgão que está organizando a licitação e pelos órgãos de controle. Então, por exemplo, se o valor de uma caneta é estimado em R$ 1, uma proposta de R$ 3 tende a ser excluída. Então, se o valor que se pretende ganhar a licitação é de R$ 1,20, 20% acima do valor estimado como competitivo, então são apresentadas propostas de R$ 1,35, depois R$ 1,30, R$ 1,28, R$ 1,25, até chegar ao valor de R$ 1,20. A administração fica com a impressão de que houve uma certa concorrência, porque foram apresentadas diversas propostas, e acredita que houve algum erro no dimensionamento, mas mantém como rígido o processo licitatório. Em geral, existe um comissionamento para as empresas que fizerem propostas de cobertura, ou é organizado um rodízio, no qual as empresas se revezam no oferecimento da proposta que será vencedora. E aqui, mais recentemente, em 2016, o CAD julgou também outro processo administrativo de investigação de cartel e licitação pública de serviços de lavanderia para o hospital no estado do Rio. E aí, nesse caso, foi evidenciada a utilização de propostas de cobertura. Por meio de tabelas de preço, era determinado de forma expressa que um preço cotado existia um preço para a cobertura, que deveria ser superior, justamente para garantir o êxito do concorrente escolhido pelo cartel. Além disso, o somatório das quantidades atribuídas a cada participante do acordo também era organizado internamente. No julgamento desse caso, todas as representadas foram condenadas, à exceção de 2 pessoas naturais. Entendi. Conselheira, quais são os meios à disposição do poder público para a prevenção e repressão da prática de cartéis em licitações? Em relação aos meios de prevenção à disposição do poder público, o Guia do CAD de Combate a Cartéis em Licitação traz algumas recomendações interessantes para a elaboração de editais pró-competitivos, em busca de reduzir a previsibilidade acerca dos principais parâmetros da contratação. Para listar alguns exemplos, o guia sugere a vedação de divulgação do valor de reserva, valor de referência, nos moldes do regime diferenciado de contratação. A avaliação da pertinência acerca da adoção dos leilões simultâneos, quando houver mais de uma concessão relativa ao objeto semelhante. E evitar, tanto na fase interna quanto na externa, que existam oportunidades para que os representantes das eventuais empresas interessadas se encontrem presencialmente. E aqui, nesse ponto, eu destaco que certas práticas podem parecer naturais, como deixar empresas esperando na sala de espera antes da realização do certame, mas elas podem ser extremamente prejudiciais ao longo prazo. Olha, colocar representantes comerciais concorrentes numa mesma sala esperando, então, na semana seguinte, eles vão se encontrar novamente em outro processo licitatório. E aí um já passa a dar boa tarde um ao outro. Já no terceiro encontro, ao se encontrarem, é muito provável que eles já combinem um café para depois da abertura dos envelopes. Na quarta, um já se chama o outro para tomar um lanche em casa. E na quinta, a gente já pode ter uma relação de padrinho, um sendo padrinho do filho do outro. E aí esse caráter competitivo desses processos licitatórios, certamente ele vai ficar esquecido em algum lugar desse caminho. E não podemos esquecer que estamos falando de licitações em empresas em todo o Brasil para os diversos produtos e serviços. Em alguns momentos, haverá um fator regional que limitará o número de concorrentes. Em outros, o tipo de produto ou serviço que se pretende contratar também é o limitador. Assim, o contratante precisa ter uma grande sensibilidade a fim de sempre pensar em formas de ampliar o caráter competitivo e evitar esse contato entre os fornecedores. Além dessas recomendações, é digno de menção o projeto Cérebro, que passou a ser desenvolvido aqui pelo CAD em 2003. E ele consiste numa ferramenta proativa de detecção de cartéis através de filtros econômicos que, a partir da base de dados das licitações públicas no âmbito federal, fornecidas trimestralmente pelo Ministério da Economia, busca possíveis irregularidades nos certames. Em muitos casos, os dados extraídos do projeto se somam a denúncias anônimas e aí apresentam-se outros indícios que acabam indicando para a existência do cartel. Acerca da repressão, a Superintendência Geral do CAD é responsável pela investigação da infração e pela posterior instauração e instrução do processo administrativo. Já o Tribunal Administrativo do CAD pode aplicar a multa entre 0,1% a 20% do valor do faturamento bruto da empresa, referente ao último exercício anterior à instauração do processo administrativo. E ainda quando for possível estimar, o tribunal deve equalizar a multa com a vantagem oferida pela empresa ou grupo durante o cartel.
Abordando outras punições possíveis, o CAD também pode determinar a publicação de decisão em jornal de grande circulação, proibição de contratar com instituições financeiras oficiais e a própria proibição de um infrator participar de outras licitações por no mínimo 5 anos. E quando a gente trata das sanções indiretas, em especial a proibição de participar de licitações, o poder dissuasório dessa medida pode ser muito grande, principalmente se houver sistemas que permitam o compartilhamento de informação da proibição por órgãos licitantes. E também uma certa agilidade no processo sancionador, que permite um julgamento mais célere e seguro, e impeça que essas empresas continuem, ao longo da duração das investigações, participando de outros processos de compras ou se reestruturando societariamente. Em relação à repreensão, é sempre importante pensar no montante da multa, e um tema ao qual tenho me dedicado recentemente é o cálculo da vantagem oferida. Um conceito que é objeto de debates acalorados desde que foi incluída na nova Lei de Defesa da Concorrência. Eu chamo a lei de nova porque eu também trabalhei no que seria antiga e não tinha menção a esse parâmetro para a aplicação da sanção. Mas a ideia é que se o município, por exemplo, adquirir uma ambulância por R$120 mil, ao longo da investigação, constata-se que o preço competitivo daquela ambulância seria de 100 mil. Então, o fato de ter ocorrido um cartel possibilitou que se fosse cobrado um sobrepreço de R$20 mil. E essa, a meu ver, seria a vantagem oferida que o legislador menciona e que foi o objeto de instigação daqueles participantes do cartel. Então, ele deve ser um parâmetro para a dosimetria da pena. Então, se a gente também deixa de aplicar o cálculo da dosimetria com base numa vantagem auferida, mesmo que estimada, a gente deixa uma ideia de que o crime compensa, né? Porque não é isso que a gente espera de um processo sancionador. Na prática, analisar essa vantagem auferida pode ser um cálculo bastante complexo, mas não é porque é complexo que significa que é impossível, ou então que não deve ser feito. E, por falar em vantagem auferida, eu gostaria de mandar um abraço, um salve mesmo, para o pessoal do podcast Vantagem Auferida, que faz diversos debates interessantes e bem-humorados a respeito de assuntos do antitruste. Quem sabe um dia eles não fazem um debate acalorado também sobre a vantagem auferida. Vamos ver. Conselheira, a senhora falou de alguns casos que foram julgados pelo Tribunal do CAD. A prática de cartel ela é punida também em outras esferas. Quais são esses órgãos que investigam cartéis e licitações e quais as diferenças entre essas investigações? Então, a cartelização em licitações públicas é uma doença que ceifa o interesse público já há muitos anos, é histórico nas compras e aquisições de serviços pela administração pública federal em todas as suas instâncias. Então, a gente vê que vários agentes da administração pública vêm buscado instruir e ter competência para sancionar esse ilícito tão grave que permeia a história do Brasil. Então, o TCU, a partir da sua lei orgânica, ele pode declarar a idoneidade do licitante para participar por 5 anos de licitação na administração pública federal, quando constatada a ocorrência de fraude no processo licitatório. Com base na lei anticorrupção, outros entes administrativos também podem ser envolvidos na atividade repressiva. A CGU, Controladoria Geral da União, tem a competência concorrente no âmbito do Poder Executivo Federal para apurar, processar e julgar os ilícitos descritos na lei anticorrupção, como fraude ou frustração do caráter competitivo dessas licitações. Outro ponto interessante é que a CGU possui a competência para apurar e julgar esses mesmos atos ilícitos praticados contra a administração pública estrangeira, conforme dispõe na Convenção sobre o Combate de Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais. Além disso, a AGU, Advocacia Geral da União, e as respectivas advocacias públicas dos estados, DF e municípios, bem como o Ministério Público Federal, com fulcro nos atos ilícitos previstos na lei anticorrupção, também podem aplicar sanções administrativas, como perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente obtidos na infração. Por fim, a lei de improbidade administrativa também prevê algumas sanções administrativas ao responsável pelo ato ímprobo.
Em relação à esfera administrativa, existem posições voltadas à retirada dos cartéis em licitação da análise do CAD, a fim de evitar redundâncias, considerando os diversos órgãos e tribunais de contas mencionados anteriormente. No entanto, ao invés do não envolvimento do CAD, eu prefiro pensar numa ideia de complementariedade, na qual o CAD possa contribuir e aprender com os outros órgãos e manter suas atribuições, e focando na necessidade de pensar em como otimizar essas investigações dos processos internos, a fim de tornar mais tempestiva a sua atuação nessas questões. Além da esfera administrativa, existe também a esfera civil, na qual é possível a reparação de danos ao erário por meio de ações civis públicas propostas pelo ente público afetado ou pelo Ministério Público. Existem também a ação de improbidade administrativa, com a titularidade também a cargo do Ministério Público, em que a multa poderá ser de até 2 vezes o valor do dano. Ainda, caso algum indivíduo se sinta afetado pelo cartel na licitação, poderá ajuizar uma ação de ressarcimento, essa com base no artigo 927 do Código Civil. No que concerne à esfera penal, o cartel em licitações públicas também pode ser tipificado na Lei de Crimes contra a Ordem Econômica e na Lei de Licitações. Nesses casos, as polícias e o Ministério Público são os responsáveis pela investigação e instrução dos processos, diferentemente da investigação administrativa que está descrita na nossa Lei 12.529, em que tal atividade investigatória é desempenhada pela Superintendência Geral do CAD. Então, se o entendimento do Ministério Público for no sentido da existência do cartel, oferecerá denúncia e será instaurado um processo criminal. E para a senhora, quais são as principais diferenças entre a persecução administrativa e a persecução penal em caso de cartéis de licitação? Há meios de colaboração entre os órgãos administrativos e penais para o combate a essa prática? Pronto, essa pergunta é muito boa. Na persecução administrativa, especificamente no tocante à atuação do CAD, é importante citar o acordo de leniência e o termo de compromisso de cessação. Os mecanismos têm como premissa que as pessoas físicas ou jurídicas, com envolvimento atual ou passado em práticas de cartel, confessem e colaborem com informações e documentos em troca dos benefícios. No acordo de leniência, apenas o primeiro indivíduo ou empresa que reportar o ilícito estará apto para firmar esse acordo, em que será garantida imunidade administrativa e penal. Já em relação ao termo de compromisso de cessação, o acordo é realizado quando se trata de infração já sob investigação em curso perante o CAD. Além disso, os compromissários não usufruem dos benefícios na seara criminal, mas a celebração desse acordo gera suspensão do prosseguimento das investigações em relação ao compromissário, enquanto estiverem sendo cumpridos os termos estabelecidos no compromisso, e aí inclui a cessação imediata da conduta reportada. Já na seara da persecução penal, também há algumas hipóteses de solução negocial nos casos de cartel em licitação, como a colaboração premiada e os benefícios da confissão espontânea. Entretanto, com o advento da nova lei de licitações, a possibilidade de acordo de não persecução penal nesse tipo de crime foi excluída, pois o legislador transformou o dobro da pena mínima de 2 para 4 anos, que é patamar superior ao limite previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal. Então, a colaboração entre órgãos é também um caminho extremamente importante para a detecção e instrução das investigações sobre os cartéis e licitações. Um dos pontos relevantes da construção dessa rede de colaboradores é a capacidade de detectar e combater cartéis que muitas vezes operam em um determinado município ou estado e depois passa a atuar também em outras regiões, utilizando um modus operandi parecido. Numa rede organizada, também é capaz de haver trocas de ideias em relação a boas práticas e formas de detecção e prevenção dos cartéis. Logicamente, essa rede tem que ser organizada pelo CAD, porque acaba sendo um ponto de referência e convergência das questões ligadas a cartéis. E essas redes são difíceis de serem construídas, mas porque demandam também um constante trabalho para sua manutenção e efetividade. Entendi. Conselheira, nós estamos terminando o nosso bate-papo. A senhora gostaria de indicar algum livro, casos ou filmes para quem quiser se aprofundar no tema? Tá. Aí, quando eu li que vocês iam me perguntar isso, aí eu fui tentar resgatar no meu HD particular, que é a minha cabeça, a minha memória, algum livro ou filme que eu tivesse realmente gostado sobre o assunto. Não vou citar nenhum livro acadêmico, porque seria injusto até com vários autores que eu gosto, e aí eu ficaria mencionando até amanhã artigo, livro. Bom,
Mas também eu estava pensando o seguinte, é mais fácil e é mais interessante a gente citar algo mais lúdico, né? Que a gente goste de fazer nos horários livres. Eu não achei nenhum livro, filme propriamente dito nessa linha. Mas aí eu fui ver o Google. E aí eu me deparei que, assim, quando a gente digita cartéis, a gente vê muito Pablo Escobar, crimes do colarinho branco, nada, assim, muito próprio, assim, do que a gente está falando. Aí eu comecei a pensar como deve ser difícil para alguém que está escrevendo um roteiro de um filme achar uma curva dramática para um filme sobre antitruste. É um negócio assim, você não tem nem o bafafá dos casos, por exemplo, do Pablo Escobar, que por mais que a gente já soubesse o fim que levou o sujeito, a gente sempre tinha a dramaticidade da fuga, dos casos extraconjugais dele e tal. Como é que a gente vai fazer isso aqui no antitruste? Mas aí eu fui perguntar para o meu super assessor antenado, que é o Luiz Guilherme Branco. E aí ele me lembrou do filme, que em português ficou O Desinformante. Em inglês ele ficou The Informant, com uma exclamação no final. Aí eu fui assistir o filme, pronta para zoar o Guilherme, para tipo assim, você achou esse filme legal? Cara, eu adorei o filme. É muito bom. E eu acho que todo mundo que está ouvindo esse podcast pode procurá-lo nos streamings da vida. É muito bom. Mais uma vez, O Desinformante, em inglês, The Informant, com exclamação no final. E como eu já havia dito, eu também sugiro largamente que as pessoas que têm o mínimo de interesse por antitruste ouçam o podcast Vantagem Oferida. Os meninos são muito engraçados. Mas retomando, o filme, ele tem a atuação do Matt Damon e é dirigido pelo Steven Soderbergh, 2 craques. Não é um filme sobre cartéis de licitação, mas aborda a questão dos cartéis numa perspectiva muito própria e com um bom humor bem peculiar. Eu não vou dar spoilers, porque eu sei que assim eu gero inimizade para quem está me ouvindo, mas um ponto que me chamou a atenção diz respeito à questão humana relativa às investigações dos cartéis. Nos casos em que a gente julga, eu tenho tido muita preocupação com a verificação das provas e das circunstâncias afetas ao lado das pessoas naturais ou pessoas físicas, que é seres humanos, né, que estão envolvidos na conduta. Quando a investigação é bem feita e as provas são suficientes, a condenação é o caminho correto. Mas como fica em relação às pessoas que estão naquela zona meio cinzenta, que estavam cumprindo ordens, ou que faziam vista grossa porque tinham receio de serem demitidas? E o que seria justo nesse caso, né? Eu penso muito na repercussão dessas questões das esferas penal, da esfera sancionatória, no direito dessas pessoas e o impacto psicológico, financeiro e patrimonial, além do reputacional, que as nossas decisões tomam. Então, fiquei pensando com os meus botões sobre diversas dessas questões, enquanto eu estava vendo o filme. Nem tanto, não tem tanta... Tem, mas não tem essa pegada com o roteiro. Mas são muito relevantes e eu acho que a gente deve pensar sempre nisso. Nossa, vou assistir. Conselheira, foi um prazer conversar com a senhora. Foi um papo rápido, como a proposta do nosso bate-papo, mas realmente muito esclarecedor. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Olha, eu agradeço imensamente por poder participar da Semana de Combate aos Cartéis de Licitação. Elogiar muito essa iniciativa de vocês que estão organizando o podcast, porque eu acho que é um método para a gente alcançar mais pessoas, tornar a informação mais acessível ao público e satisfazer a curiosidade daqueles que têm curiosidade a respeito do tema. Eu espero não ter sido muito informal nas minhas respostas, mas a ideia é tornar a informação mais acessível e sair um pouquinho dessa estrutura rígida que a gente tem do formalismo. Por fim, como vocês já sabem, continuo à disposição para contribuir em iniciativas tão legais como essa. Estou sempre às ordens e obrigada, mais uma vez, à organização e àqueles que nos ouvem. Lembramos que a Semana Nacional de Combate a Cartéis, promovida pelo CAD, acontece de 4 a 8 de outubro. A nova lei de licitações, interface entre o CAD e outros órgãos públicos no combate a cartéis e ferramentas para o combate e prevenção a cartéis em licitações serão alguns dos temas tratados. Os encontros acontecerão sempre às 10 horas e serão transmitidos pelo canal do CAD no YouTube.
Acesse o site gov.br/CAD para conferir a programação completa. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 1º de outubro. Faça já a sua. Até mais!